Bem-vindos a mais um vídeo do Instituto ITA. Meu nome é Simone Moretti, sou psicanalista em formação. E lembrando, sempre dou esse aviso, esses vídeos não são aulas, são apenas um bate-papo descontraído dos conteúdos da psicanálise. E hoje, sempre eu uso essa entonação, viu, Van? E hoje trago aqui comigo minha convidada, que eu já estava querendo trazer há um tempo, Van. Se apresente, Van. Muito obrigada pelo convite. Eu estava ansiosa também por esse momento, porque eu falei, vai chegar. E não sabia qual conteúdo que você ia associar à minha imagem, e eu gostei bastante. É porque eu sei que qualquer conteúdo que eu te chamar, você vai saber falar. Então, assim, quando eu tiver faltando algum conteúdo, assim, nossa, quem que eu vou chamar? É a Van, porque eu sei que você vai dar conta de tudo. Obrigada pela confiança. E se apresente, Van, quem é você? Bom, meu nome é Vanessa, e eu prefiro que as pessoas me chamem de Van, que eu acho uma coisa mais leve, né? Best friend. Best friend, exato. Tenho 44 anos, sou psicanalista em formação, formada em marketing, bacharel. Também tenho curso de auricoloterapia e aromaterapia. Sou adepta da educação respeitosa, que muitas vezes bate de frente com a psicanálise, mas nesse assunto de hoje tem muito a ver em cuidar da criança interior, né, principalmente nas fases psicossexuais. Sou mãe de dois meninos lindos, Matheus e Pedro, e de um casal de gatos lindos também, Meg e Bart. Não, e engraçado, pessoal, que a Van tem filhos assim, né? Tipo, um bem distante do outro, né? Então, quando você já estava sossegada e começou tudo de novo, né, Van? Tudo de novo. Eu falo que eu sou mãe pela primeira vez, pela segunda vez. E hoje a gente vai falar do que então, pessoal? Vamos falar sobre as fases psicossexuais de Freud. E quando Freud começou com esse assunto, ele já tinha uma certa comunidade ali envolvida com ele, né? Seguidores já, mas quando ele soltou esse assunto, foi polêmica, né, Van? Foi Porque porque muita gente acaba associando a sexualidade com o sexo. exatamente. E aí, quando o Freud fala fases psicossexuais da criança, como assim, né? Minha criança ter qualquer coisa que envolva sexualidade, e ainda Freud falava sobre libido, desejo, prazer, né? E eu penso assim, eu não sei se era um pouco de má vontade das pessoas entenderem, claro, né? A gente está falando ali também de 1800 e poucão, mas Freud deixa claro o que seria esse prazer, né? Essa libido, que a gente chama na psicanálise dessa pulsão, essa energia, né? Ele deixa claro que não tem a ver com sexo nesse caso, né? Tem a ver com uma energia que o corpo produz em cima daquele prazer que aquilo está trazendo. E é isso que muitas vezes Freud, o povo é preconceituoso com ele, né? Porque ele acha que ele só fala em sexo. E vamos combinar, né? Nos dias de hoje, a gente com tanto acesso à informação, muitas vezes a gente fica, opa, como assim, É né? verdade. Imagina isso lá atrás, em 1800 e tralalá, como as pessoas reagiram a isso, né? Com todo o pudor, com toda a castração que era antigamente. E a gente até no vídeo anterior, a gente estudou sobre história da psicanálise aqui com a Luísa, e a gente falou que nesse período, quando ele foi fazer essa apresentação, inclusive das fases,
Teve alguns amigos importantes que se afastaram dele, né? Por conta disso. Então, assim, é muito estranho você ver que uma pessoa que tem todo um conteúdo anterior só por conta de uma fala, né, um pensamento, pessoas se afastem dele, né? Mas novamente, como você diz, é tão atual. Exato, exato. Vamos lá, então, gente. O que seriam essas fases psicossexuais? Freud dividiu essas fases, pelos meus estudos aqui, em 4 fases. Perfeito. E aí, essas fases seriam as fases que a criança foi passando ao longo da sua vidinha, então, desde que ela nasceu. E aí, a gente pode iniciar a fase falando sobre a primeira fase, que seria a fase oral. Fala, Van, o que é a fase oral, que gira em torno dos 0 a 1 ano de idade? Eu vou um pouquinho além, tá? A fase oral, eu falo que é do 0 a 1 ano e meio, enfim, quase 2, tá? Por quê? Essa fase é a fase onde todo o prazer do bebê está relacionado à boca, né? Pela alimentação, o ato de sugar, em levar o objeto para a boca, como uma forma de exploração absolutamente natural, tá? E é assim, quando tem alguma falta, um erro nessa fase, punição, isso pode refletir em adultos obesos, com vício em tabagismo, sadismo, agressividade verbal, fofoca. Então, assim, vamos lá. A criança foi e pegou, sei lá, uma planta, né? No momento ali da brincadeira, pegou uma planta para levar para a boca. Esses pais tiram essa planta da mão dela e falam: não pode. Aí essa criança vai e pega um isqueiro. Os pais tiram da mão dela e falam: não pode. Isso vai criando um problema na fase oral. O ideal é a substituição, né? Esse daqui vai te fazer um dodói. Então, pega este mordedor, né? Esse daqui não te faz bem. Então, tem que haver essa substituição, esse direcionamento da maneira correta. Realmente, assim, você foi a melhor pessoa para falar das fases psicossexuais, né? Porque com a educação, educação respeitosa, Educação positiva, isso que respeitosa. você, respeitosa, positiva que você prega, você consegue dar claramente para a gente como seria, né? Então, assim, o que que eu preciso fazer? E eu vou te confessar, Van, quando a gente começa a estudar psicanálise, e aí a gente entra nessa fase, eu tenho uma menina de 18 e um menino de 13. Aí eu paro e penso assim, meu Deus, eu fiz tudo errado. Eu fui a pior mãe do Fui mundo. a Eu tenho pior. essa Quando a criança vai sensação. colocar areia na boca, que você ainda às vezes dá até um tapinha assim na mão, eu falo, meu Deus, como eu errei. Então, vamos deixar claro para as pessoas aqui, pessoal, não é porque você tirou da sua criança aquilo que ela estava pegando e não podia, ou que você gritou com ela, tal, que ela vai ter algum problema, tá? Como a Van falou, quando Freud, ele como que eu poderia dizer assim, ele separou, né, nessas fases, ele separou essas fases justamente para explicar melhor para as pessoas e até os estudantes e até ele mesmo nas suas análises, em qual fase aquele trauma foi causado naquela pessoa adulta. Então, como a Van disse, quando a criança está passando por essas fases e em algum momento não foi saudável essa passagem, pode gerar algum trauma, pode, Pode. não quer dizer que vai. Então eu posso ficar tranquila que eu não causei traumas nos meus filhos, eles vão bem, obrigada.
É, Então, não é regra, né? Não é assim, ah, eu fiz isso, vai causar isso. Não, a gente só está aqui trazendo para vocês o que pode acontecer nessas fases, ali né? um set analítico, né? Você vê uma pessoa que vem com muita fofoca e repete essa fofoca, por exemplo, né? E mais fofoca, você fala, essa a fase psicossexual, a primeira, né? De 0 até 1 ano e meio, 2, essa É, e criança. aí eu diria assim, que é uma das mais importantes, né? Porque depois você estudando um pouco ali quando você entra para estudar o Winnicott ou Melanie Klein, isso vai dando uma mudada, né? Você não fica tão ali no Freud puro. Mas na fase oral é quando, se ele tem algum problema que chega a causar um trauma realmente, pode ocasionar também a questão do vício em álcool, né? E a compulsão alimentar, que muitas pessoas hoje sofrem com a obesidade por ter talvez questões psíquicas para resolver e por isso ela come, né? E aí eu diria que essa fase é muito importante, então, né, Van? É a primeira e a Guardadas no mais importante. inconsciente. Estão todas recalcadas lá no inconsciente, né? Sim, eu já falei em um vídeo anterior, fica tudo guardadinho. Pois é, tudo lá. Passamos, então. E quando a Van falou que do 0 a 1 ano e pouquinho, é porque geralmente é quando a criança está mamando ainda, né? Ou mamadeira, ou peito, ou chupeta, ela sempre fica um pouquinho, né, nessa fase, né? Aí a Isso. gente passa então para a fase 2, que seria a fase anal, que a gente chama. E por que fase anal, Van? Esse nome também assusta. Assusta, né? Então, e eu adoro uma polêmica. Adoro polêmica. A fase anal, o prazer, ele tá. O libido, né? Que é o prazer, a libido, está direcionado ao esfíncter, ao controle, em guardar ou soltar, em prender, em que momento que eu vou soltar ou prender as fezes. E isso também tem a ver com a urina, não é só as fezes, tá? Que é a fase que a criança tá desfraldando, certo? E assim, na cabeça dessa criança, tem uma certa confusão, porque assim, as fezes é algo mágico que sai de dentro da criança, né? Ela faz aquele cocô. E assim, como que aquilo é fedido, é sujo, é nojento, né? Como que a gente interpreta dessa maneira? Tem Só criança que nós se adultos, né? importa, né, com as fezes e para ela aquilo é um troféu. É E como se, aí ela é como se pode, fosse uma produção dela, né? exato. E não deixa de ser uma produção dela, né? Sim, ela não vê como uma coisa fedida e ruim, igual nós adultos. Exato. E assim, aí ela começa a entender que para ela agradar o adulto, ela precisa saber o momento certo de soltar, qual o momento certo, né? E onde, para ela ter palmas, para ela ser elogiada por aquilo. Recompensas. Recompensas, perfeito. E o não entendimento e o direcionamento errôneo em reter ou liberar as fezes, né? E aí é um ponto que tem que tomar muito cuidado, né? E porque o ideal é não fazer festa, só que ao mesmo tempo dar uma ênfase, ok, você fez no lugar certo, né? Você está no caminho certo. Esse direcionamento errôneo pode levar adultos a serem acumuladores, terem problemas em sair de relacionamentos abusivos, em neuroses compulsivas obsessivas, também fixação em limpeza e organização, e pode causar muita insegurança na fase adulta. Olha o que uma fase infantil que eu nem imaginava nisso antes, nem imaginava isso antes de estudar psicanálise.
pode afetar, pode, né, na vida adulta. E é importante ressaltar também, assim, a gente sempre toma por base que quem está escutando a gente entende um pouquinho de psicanálise, mas é legal ressaltar, se alguma outra pessoa assistir isso, ou mesmo estudante, mãe, que muitas vezes também nessa fase a criança sabe que se ela fizer o cocô no piniquinho, ela vai ser recompensada, porque nós pais a gente está desfraudando, então isso é ótimo, mas ao mesmo tempo, como aquele cocô ou aquele xixi faz parte dela, muitas vezes também ela não quer soltar, ela não quer pôr para fora. E aí tem muitos pais que reclamam disso, né, Van? Que a criança trava. Então, às vezes, ela estava acostumada a fazer na fralda, era automático. Mas quando ela tem consciência de que ela tem controle daquilo, ela começa a travar. Então, assim, essa seria a fase anal que a gente fala, e eu já escutei muitas mães e pais falarem que os filhos estão assim, porque eles têm aquela xixi ou cocô como deles, então eles falam, não, deixa aqui comigo e que eu vou manter aqui, é meu, que é o controle que você falou, Segura né? tanto até fazer o xixi na calça, né? Segura tanto até não conseguir chegar no banheiro, né? No pinico, no lugar exato, porque justamente é dele. E aí dá para você ver bem a questão do controle, né? Então, o prazer em controlar, porque ele tem noção nessa fase e é surreal, porque ele só tem 1 aninho até 3 aninhos, ele tem noção que ele tem prazer em controlar tanto para sair quanto para ficar. Impressionante. Essa é uma Fro- fase assim, Ai, que eu pensei, eu Freud falei, é gente, brilhante. Freud, você foi às profundezas mesmo. E aí, então, a gente entra na fase fálica, que também dá em torno aí de uns 3 a 6 anos? Como que é a fase fálica, Van? Então, a fase fálica é, são criadas teorias sexuais infantis, né? Tem a descoberta dos órgãos sexuais. Eles começam a ter prazer, né? Eu falo que é a fase do carinho, né? Que eles começam a se tocar, a sentir, descobrir que ali existe um prazer. É, o... Ai, perdão, pode falar. E imagina, e a projeção nos pais como objeto de amor e a substituição do genitor do mesmo sexo. Então, assim, as meninas, elas descobrem, elas foram, que ela, Acho que descobrem aí, uma castra. aí já chega um pouquinho até na fase genital, né? Na fase fálica, só acrescentar um pouquinho na fase fálica, a gente entra na genital. Também é legal a gente falar que nós somos animais, né? Então, assim, eu gosto muito de, de, de ver como Freud identificou o quanto o biológico, claro, ele era um médico, o biológico mexe na nossa cabeça. Então, quando a Van fala que a criança reconhece os órgãos sexuais, né, e encontra prazer, novamente a gente diz, não é prazer, senhores adultos, como vocês veem, é prazer biológico, né? É o mesmo prazer de você botar uma roupa quentinha e aí você fica bem quentinho no frio, é esse tipo de prazer. Então, a Perfeito. sensação da criança passar a mão nos órgãos genitais, ela sente um prazer, mas ela não tem nem noção que tipo de prazer é esse. É um prazer de conforto, um prazer de agradável sensação, né? Ela não tem essa noção sexual. Porque eu fico defendendo o Freud, Ivan. Você defende Freud? Eu defendo Freud. Porque o pessoal fica falando assim: ah lá, tá vendo? Nessa fase aí, tá vendo? Ele falou
que é sexo mesmo, mas não é. Então, assim, às vezes é muito comum a gente começar a ver nosso filho com a mãozinha ali dentro do. Que nem a gente tem meninos, né? Aí os meninos começam a acordar com o pipizinho duro, e aí ele começa a ficar com a mão no pipizinho, ou a menina também fica com a mão. E aí nós adultos, com essa nossa mente poluída, a gente fica, meu Deus, que é isso? E é Olha lá, difícil. é meu filho, esse é meu filho, já tá com a mão aqui. Aí, exato, Van, eu falo isso. É aí que começa já aquela cultura machista, né? E aí, se o menino tá com a mão, ai, parabéns, menino. Se a menina tá com a mão, você, não pode. Exato, né? Vem a cultura patriarcal podando já, né? O que os meninos podem, as meninas não. E tem muito a ver com a castração. Vamos lá, falar sobre castração? Aí a gente entra na fase genital, que entra nessa parte. Diga. Se eu vejo a fase genital depois da latência, Ah, tá? Dentro ainda dessa fase fálica, nós temos o Édipo e a Electra. Electra, perfeito. Nós temos o Édipo e a Electra. O que acontece nessa fase? A criança, o menino, vê o pai como um concorrente dele. E ele casaria com a mãe. A mãe é tudo na vida dele, né? Então, se ele pudesse, ele tiraria o pai da jogada ali, da brincadeira, que ele percebe que a mãe deixa de dar tanta atenção, deixa de dar toda a atenção para ele, e ele começa, essa mãe começa a dividir a atenção entre o pai e o menino. No caso da menina, ela se sente castrada, porque quando ela vê que o pai tem um órgão e ela não, né, o falo, e ela não, então é como se ela já se sentisse castrada. Porém, ela também é, tem essa questão da disputa. Ela gostaria de assumir o papel da mãe para que o pai desse 100% de atenção para ela, né? Não, não dizem que as meninas é mais ligada aos pais e os meninos às mães, né? É isso, só que em outras palavras, nas palavras do Freud. É, até vale ressaltar que assim, a gente está falando de Freud, 1800 e pocão lá, então a gente está falando numa família de pai e mãe, né? Que hoje a gente tem famílias totalmente diferentes, então por isso que a gente fala pai e mãe no sentido de Freud, né, gente? A gente está falando o que ele criou lá atrás. Hoje a gente tem pensadores O aí modelo de que família lá atrás, e freudiano. é, mas é E muito assim, nessa fase também que eles começam a querer olhar, né? Deixa eu ver o seu. na escola do meu filho, a professora falou que existe a comparação. Às vezes eles vão no banheiro e um compara com o do outro. Meu Deus, Meninos, meninos, meninos. Meninos sendo meninos, né? eu acho até que essa fase também deve ser uma fase de muito. Porque Freud dizia que os meninos olham para as meninas e aí não veem o órgão masculino, né? O pipizinho, vamos colocar. Eu falo pipi, gente. E aí ele fala: nossa, olha, arrancaram dela. E aí ele começa a falar: nossa, o que será que ela fez para arrancarem dela? E aí as crianças começam a ter uma espécie de medo aí, né? Assim, o que será que fizeram para arrancarem dela? Nossa, deixa eu ficar aqui quietinho, bonzinho. E para concluir essa fase, do mesmo jeito que eu falei das outras, problemas nesta fase pode levar adultos a sentimentos de inferioridade, admiração por pessoas mais velhas, como substituição dos pais, dificuldades em relacionamentos, personalidade bipolar, entre outras patologias, tá? Então, sempre o excesso esconde uma falta. E a gente pode fazer alguma associação
de acordo com essas fases psicossexuais da infância. É, porque todo adulto esconde uma criança interior. As Opa! falas do psicanalista. E aí a fase genital, então, em si, né? Que aí sim começa Nós temos a realmente latência. isso. Aí, mas aí essa sensação de prazer começa a ser mais até sexual, sim, né? Porque já é de uma adolescência para adulto, né? Então, mas assim, vamos lá, se a fálica é dos 4 aos 5, 6 anos. E aí vem a latência, que é a partir dos 5 anos, 5, 6 anos, onde a energia libidinal é direcionado para fora, nas amizades, na ciência, no esporte, em outros tipos de lazer, né? E onde eles esquecem de tudo isso, né? O prazer dele, a libido, está direcionado para o mundo exterior. E na fase genital, que é aí que vem a puberdade, volta tudo para realmente a genitália. Lembrou? Sim. Quando a Van fala, né, do que pode acontecer se a criança não passar bem por essa fase, a gente chama na psicanálise de fixação, né? Fixação, Sim. quando a criança ela fica presa em uma dessas fases, que aí pode acarretar todas essas situações que a Van comentou em cada uma delas. A, a, A latência, né? isso. A falta. O grande problema na latência é o excessivo controle interno. Se ele passa essa fase com muita dificuldade em realmente exteriorizar isso para o mundo, né? Em ter prazer no esporte, nas amizades, se ele torna-se um ser humano retraído. E esse excesso de controle interno pode levar ao prematuro encerramento da maturidade, tá? Levando a traços de caráter obsessivos e controladores. Eu tava vendo. Na, Pode falar. e aí, na próxima fase, que no caso é a genital, que aí todo o libido é direcionado ao órgão genital mesmo, né? Onde a satisfação sexual, socialmente aceita, vamos lá, e a capacidade de amar e cuidar. O início da puberdade e as mudanças corporais é onde tudo acontece, né? Que é a pré-adolescência, a adolescência, que aquele monte de hormônio nos invade e a gente não consegue se entender direito, né? O que está acontecendo, o que é prazer, o que não é. E aqui a gente consegue analisar o desenvolvimento psicossexual saudável, onde Freud afirma que uma personalidade bem ajustada implica geralmente no equilíbrio entre forças de competição. Passar de fase para fase de uma maneira equilibrada, para que essa nossa pulsão, né, o libido, tenha sido direcionado em todas as fases corretamente. Eu estava vendo um vídeo do Lucas Napoli e Tá? ele estava falando que a criança ela também pode não querer passar de fase, porque aquela fase que ela estava tudo tão bom, foi tudo tão prazeroso, que mesmo ela não sabendo qual será a próxima, o que vai vir, né? Porque é tudo inconsciente isso, né, gente? Ela não quer passar, ela fica também fixada naquilo sendo bom, não só sendo ruim, ela também tem algumas consequências. E ele disse até que podemos dizer que todo mundo meio que está preso numa fase. Porque pensa, eu fiquei pensando nesse vídeo. Ah. Quando a gente tá mal, não tem pessoas que às vezes vai chorar na cama e aí ela fica, né, naquela posição fetal, ou tem pessoas que ficam com fixação de objetos, ele falou, sabe? Então, assim, dormir abraçadinha com um travesseiro, com uma coisinha assim, Então, Roer unha, quando me acontece alguma coisa, né?
que Então a gente ansiedade sempre começa a roer a, unha. a gente destaca os extremos, mas vale ressaltar também que pequenos traços daquela fase a gente continua permanecendo mesmo na gente, né? Que é muito interessante, porque quando a gente fala que a psicanálise estuda a criança que você foi, a pessoa fala, nossa, gente, quem não entende fala, que é isso? Para que isso? Mas é aí que você vai descobrir, às vezes, o porquê você rói unha, o porquê você tem um problema da compulsão alimentar, que são problemas pequenos, mas pode ficar um problemão lá para frente, né? É transformador, né, Si? É Quando você demais. começa a estudar a psicanálise e entender, né, a gente vai se entendendo cada vez mais, ver Sim. o quanto que é transformador, se entender de verdade. E tem um filme, Ivan, que a gente, quando tá cursando, sempre passam pra gente assistir. Eu esqueci o nome do filme agora. O método perigoso. Isso, Um Método Perigoso. Que ele relata bem claramente, assim, né, o que acontece quando se é adulto. Fala um pouco do filme, você lembra? Fala aí você, Ivan. É, eu gostei bastante desse filme. Esse filme mexeu demais comigo, né? O que acontece? O ex-amigo de Jung, né? Que era Freud. Freud é ex-amigo de Ex-amigo. ex-amigo. É mais um psicanalista, né? Que a gente estudou bastante sobre ele. O que acontece? Ele tinha uma paciente, a Sabina. Essa Sabina, ela foi internada num episódio psicótico agudo. Lá atrás a gente chamava de histeria, né? E no hospital psiquiátrico de Zurique, aos 18 anos. E aí, é, ela tinha dificuldade em aceitar que seu pai abusava dela sexualmente desde os 4 anos de idade. E ela gostava, ela sentia prazer com tal punição. Aí cai essa paciente no colo de Jung, né? Jung fala: o que eu vou fazer com isso? Vamos lá. Então, o que acontece? A Sabina, ela passou a infância e a adolescência se masturbando com tudo que lhe remetesse a algum tipo de punição, seja ela psicológica, como uma humilhação, ou física, com simples. Tem um trecho no filme que o Jung sai para passear com a Sabina, né, num bosque, e o casaco dele tá cheio de folhas. E ele começa a bater no casaco para tirar as folhas. E ela, né, começa a se encolher inteira, falando para ele: para, pelo amor de Deus, eu preciso voltar agora para o quarto. E ela volta para se masturbar. Porque esse simples bater um casaco para tirar a folha é, tinha a ver com uma punição. Gerou uma É, espécie de fetiche, né? Eu lembro dessa parte. perfeito, perfeito. E, e ela se punia dessa maneira, né? E assim, no decorrer dos dias, a Sabina revelou ao Jung o seu interesse pela medicina. Jung viu seu potencial e incentivou o seu desejo e colocou ela para ajudar, inclusive, nos atendimentos. Você lembra desse pedaço? Eu Ela lembro, eu lembro. ajudando. Ela era pesquisadora, né? Assim, estava se saindo bem nessa parte, né? Isso. E aí que vem, começam as discussões, né? Por quê? Freud depositava todas as expectativas dele no Jung. Falava: Jung vai ser meu sucessor, né? Só que a teoria do Freud era cheio de fundamentos e demasiadamente arbitrária. Ou era daquele jeito ou não dava certo. Bom, e aí Jung acreditava em outros caminhos, né? Inclusive, ele já estava deixando florescer o seu desejo sexual pela sua paciente Sabina, coisa que É. Freud proibia É isso que eu ia falar, veemente. tudo culpa da Sabina, que esses dois pararam de ser amigos. Mas assim, aí no filme tem a presença de um coadjuvante que, para mim, ele que mudou a história da psicanálise.
Otto Gross. Otto Gross era aquele paciente que morde, que tinha que tomar cuidado com ele. Ele é um psicanalista de primeira geração, que provavelmente foi propositalmente esquecido por sua defesa ao imoralismo sexual. O Gross e Jung, eles tiveram tamanha transferência que Jung chegou a permitir-se ser analisado por Gross. Nossa, eu não Então, lembro dessa parte. essa parte é a parte que assim mais me envolveu no filme. Então, o Gross, com seu superpoder de persuasão, incentivou Jung a se relacionar com a Sabina sexualmente, que também se mostrava interessada, né? Então, o que aconteceu? Jung e Sabine se tornaram amantes, onde Jung sentia-se culpado por trair sua esposa. Jung era casado. Contudo, ele gostava de manter suas atividades sexuais com a paciente. Eu penso que naquela hora também ele queria meio que ver na prática o que o trauma dela causava nela, mas em certa forma ele estava ajudando ela, né? Porque ela estava, como que eu posso dizer a palavra? A Ela Sabine, ela foi curada com isso. eu ia falar ressignificou, mas eu não sei se cabe, talvez, né? Porque um fetiche causado por uma fixação não tem problema nenhum, né? Quando é saudável. Mas eu não sei se a gente pode usar a palavra ressignificar, né? Ela pegou um trauma e ressignificou em De uma maneira saudável, porque ela era virgem. Ela era virgem, né? Ela só tinha tido essa experiência na infância com o pai, né? E assim, a Sabine, ela teve a sua cura quando ela descobriu o prazer sexual com o Jung. sim. E Jung também se descobriu não monogâmico, né? E ele permitiu se relacionar com outras pacientes. E eu queria falar mais um pouco de Gross. Gross, que para mim foi propositalmente esquecido. Vamos lá. Ele é um Não personagem. vamos deixar ele ser esquecido, Van. Vamos deixar. Ele é um personagem apresentado como coadjuvante nessa história, né? Gross, com sua pequena aparição, teve a participação mais especial no relacionamento de Sabine e Jung. Ele falou ao Jung o que o Jung queria ouvir, né? Mas não queria acreditar. Jung fugia do seu desejo, né? O Gross explorava a essência do ser humano em desejar não apenas uma pessoa. Ele confrontava o moralismo com a castração, após o casamento, levando os homens ao monoganismo. Os bons costumes, a família, que até hoje são enraizadas nas diversas culturas, né? E o Freud defendia que o desejo é o impulso de recuperar a perda da primeira experiência de satisfação. E qual a primeira experiência de satisfação? Que a gente falou das fases psicossexuais, né? Sugar para satisfazer a fome, a pulsão da vida, o id, o libido, pela busca do prazer, que transferido para a vida adulta está diretamente relacionado à busca pelo prazer. Então, assim, a gente está sempre buscando o prazer de alguma forma. Só que existe muita castração nisso. Isso que Gross defendia, né? Que a gente precisava voltar aos nossos instintos. E ele foi capaz de mudar o contexto todo, né? Inclusive a relação do Jung com Freud. Ele acabou com a relação dos Então dois, a culpa mas não só foi da Sabine, foi do Gross. foi do Gross. Eu defendo que foi do Gross. Porque se a gente for levar em consideração, né, aí já daria outro vídeo, né, Van? Mas se a gente for levar em consideração todos os nossos instintos do inconsciente,
realmente eu começo a entender por que que afastaram o Gross. Gross, não vai dar, Gross. Tipo Você assim, é ó, eu demais. até concordo um pouquinho com você, Gross, mas acho que não dá. Gross, você vai acabar com a psicanálise. Imagina, Freud veio falar das fases psicossexuais, quase foi apedrejado. Imagina se você chegar com essa Não. teoria. Ai, é muito legal porque quando a gente estava falando sobre história da psicanálise, e aí a gente entrou ali um pouquinho na era medieval, né? Então, na era medieval era muito isso, era inconsciente total que reinava literalmente ali, né? Então, assim, tem vontade de comer, comer, tem vontade de sexo, sexo, tem vontade disso, disso. E aí, quando eles se deram conta da tal da subjetividade, né? Que não, eles tinham um pensamento. Então, eles podiam pensar, tipo, eu tô com fome, tá, mas agora eu não posso comer. Então, eu vou esperar. E aí, o Gross meio que quer trazer isso de volta, né? Não, se o seu inconsciente está falando que é para fazer. Então, você é casado, mas daí você olhou para outra pessoa, e aí meio que Por numa. que você precisa ser monogâmico, né? Aí é o que você Vai ser falou. Muitas feliz. culturas a gente preza isso, né? Então, para manter a ordem, vamos engavetar a Eu grossa. acredito que veio muito peso da igreja, sabia? Ah, com certeza. Tanto que por isso que Freud nunca quis que a psicanálise ficasse na mão dos padres, né? Pois Porque a é. igreja ela só tá Mas aí para doutrinar. mais um assunto Outro para vídeo. trazer à tona, outro vídeo. Bacana. Ah, Van, eu acho que das fases psicossexuais é isso. Acho que a gente falou bastante aqui. Assim, a gente quase deu uma aula aqui. As duas que quase não gostam de falar do A gente não é, a instituto, gente né? fica até assim, né? Ai, que legal. Mas ó, adorei o vídeo, adorei você é o que eu falei, você explica o conteúdo e como a gente gosta muito, a gente absorve, né, para tentar entender e chamarei para outros vídeos. Tá bom, me avisa. Gosto muito. Acho que estamos, né, envolvidas pela psicanálise e tudo que diz respeito a ela, é, a gente tem prazer em fazer. Quando chegar lá para a gente falar sobre o Winnicott e Melanie Klein, vou chamar você de novo, Van, porque eu já vi que educação de Adoro. criança é com você mesmo. E erro bastante, tá? Longe de mim a perfeição. Erro, aí choro, né? E falo, mas vamos consertar. Eu É, acho que é você ainda tem importante. até um pouco de tempo. É verdade. Mas muito obrigada mesmo pelo convite, adorei. E que venham muitos outros. Isso, obrigada, Van, obrigada. E lembrando que a gente deixa. Ah, eu sempre esqueço de fazer aqueles negócios de YouTube, né? Tipo, se inscreve no canal, deixa o like, compartilha, é um assunto que é bem legal para todo mundo. E para quem quiser fazer parte, olhar para a câmera agora, para quem quiser fazer parte do Instituto, a gente deixa todas as nossas redes sociais também aqui embaixo, entre em contato. E vem para o ITA, a gente tem muita coisa rolando aqui, muitas oportunidades, então a gente convida todos vocês, que eu e a Van fazemos parte do Instituto, e convidamos vocês também. Obrigada, Van. E coloquem aqui nos comentários o que achou, né? Isso. Próximos vídeos, interesse. Vamos lá. Para ver se a gente tem que melhorar alguma coisa, vai colocando sugestão aí. Crítica, sugestão, aceitamos. Sejam muito bem-vindas. Beijo, Van. Obrigada, viu? Eu que agradeço.